Com quem eu falo? Com quem eu falo? Lucy, querida, é a Gretchen. A Gretchen, mulher, cantora. Boa tarde, gente. E aí, beleza? Bom, eu tinha colocado esses slides lá no P+, mas eu resolvi reformular um pouquinho, colocar o vídeo explicativo, que eu acho que vai ser mais útil pra gente. E aí estou eu aqui com a Naná. Ela já estudou essa matéria, então ela vai me ajudar aqui. Mostra para a Naná. Olha lá. Naná, cadê você? Olha. Essa é a Naná. Cadê a carinha do gato? Tá ali. E nós vamos falar sobre classes de palavras. E aí é o seguinte: alguns tópicos que vão aparecer nessa apresentação nós já tratamos, mas eu vou retomar porque a gente precisa terminar e depois avançar conforme a necessidade, né? Então, a gente vai começar por coisas que algumas salas já têm no caderno, que a gente começou a falar sobre substantivos, outras salas ainda não têm, mas para que a gente não comece pelo meio, eu vou pegar desde o início para que a gente não tenha muitos problemas, ok? Então, vamos lá. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Bom, gente, então, vamos relembrar que a gente está tratando sobre classes de palavras, certo? E que são 10, ok? Ah, professor, eu não me lembro do nome das 10, ok? Isso não é um problema. O que importa é que a gente vai agrupar essas 10 para tornar mais fácil de a gente se lembrar e tal, em 3 grandes grupos. Então, quais são esses grupos? Os substantivos e seus satélites, certo? Deixa eu colocar aqui para conseguir escrever. Os substantivos e seus satélites. Estraguei o slide, mas deu para entender, né? O verbo e o seu satélite. Professor, mas está satélite no singular? Sim, porque é um só. Guardem que a gente vai voltar nesse slide aqui mais para frente. E os conectivos. Conectivos, que são 2 classes, beleza? As 10 vocês têm anotados aí no caderno, só que a gente vai entender essas 10 classes nesses grupos, tranquilo? Bom, a gente vai começar, obviamente, falando por substantivo. E aí vocês se lembram lá do ensino fundamental, como que a gente definia o que é um substantivo, certo? Só que aí nós temos um problema. Lá no ensino fundamental, essa definição ela era um tanto parcial, ela não está errada, mas para a gente vai olhar para um outro aspecto do substantivo agora. Então, lembra que a gente definia substantivo como? Serve para dar nome. Beleza, dar nome a quê? Nome a coisas, a pessoas, a lugares, a seres, a sentimentos e assim por diante, certo? Tá errado isso? Não. Isso está certo. Porém, para nós agora vai ser um pouco insuficiente essa definição, até porque se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que na verdade todas as palavras servem para nomear, concordam? Sei lá, verbos servem para nomear ações, sim? Adjetivos servem para nomear características. Então, dizer que o substantivo serve para nomear não é muito esclarecedor, concordam? Então, essa definição que a gente traz lá do fundamental, ela está olhando para uma coisa, que é o aspecto semântico. Deixa eu só destacar aqui isso que a gente está falando. O que era semântica? Semântica era aquela área da gramática que estuda o significado, concordam? Então, quando a gente diz que o substantivo serve para nomear, por exemplo, isso daqui se chama... Peraí, quase caiu. Caixa de som. Beleza. Isso daqui se chama durex, certo? Serve para nomear coisas. Tá certo. Porém, a gente vai olhar para umas outras coisas ligadas ao substantivo. Então, uma outra definição que tem a ver com sintaxe. Uma definição sintática do substantivo. Isso vai ser importante para a gente. Olha o que está escrito ali. Funciona como núcleo do sintagma nominal. O que é um sintagma nominal? É um substantivo e os seus satélites. Então, vocês se lembram que nós temos 4 classes gramaticais que sempre que aparecem no texto estão ligadas a um substantivo, certo? Quais são essas 4? Adjetivos, que servem para dar qualidades a substantivos. Artigos, que servem para
definir ou indefinir, a gente vai falar sobre artigo na próxima aula. Pronomes, que servem para substituir um substantivo, a gente vai ver qual é a necessidade de falar de pronome. Aliás, pronome é um assunto que vai pairar sobre nós durante toda a gramática, certo? E numerais, que servem para indicar quantidades do quê? De substantivos. Todas elas, sempre que aparecem numa frase, estão ligadas a um substantivo, tranquilo? Então a gente diz que um substantivo e os seus satélites compõem aquilo que a gente chama de sintagma nominal, beleza? Mas o que vai interessar mesmo pra gente é essa definição morfológica. E aí vocês se lembram que nós definimos o que é morfologia como o estudo da palavra isolada. Lembra dessa história? Ou seja, tudo que eu posso afirmar sobre uma palavra, independentemente da frase em que ela esteja. Então, no caso do substantivo, o que eu posso falar sobre todas as palavras que a gente classifica dessa maneira? Substantivo. Todas elas têm flexão de gênero e número. O que isso quer dizer? Gênero em português são dois, masculino e feminino. Número são dois, singular e plural. E aí, você fala, professor, só o substantivo que tem isso? Não. Mas, por exemplo, o verbo, que é uma outra classe que a gente vai tratar mais pra frente, tem outras flexões que o substantivo não tem. Por exemplo, flexão de tempo. Isso é uma coisa que o substantivo não tem. Por outro lado, o verbo não tem flexão de gênero. O verbo não tem masculino e feminino. Pensa, escrever é masculino ou feminino? Não dá nem para pensar isso, concordam? Agora, se eu pergunto para você, armário, masculino ou feminino? Aí a gente testa, geralmente colocando artigo na frente, certo? Ou armário, então é masculino. Beleza? Vamos fazer uma pequena reflexão, que em algumas salas a gente já fez, mas eu vou retomar para a gente não perder a sequência da coisa. Uma pequena reflexão sobre gênero, que em português são dois, certo? Masculino e feminino. Primeira coisa importante, gênero e sexo são a mesma coisa? Não responderam, tá? Eu vou responder. Não são a mesma coisa, certo? Às vezes, gênero e sexo coincidem, porém a gente tem que pensar que gênero é uma categoria gramatical. Sim? E sexo é uma categoria da realidade. Nem todo objeto ou ser que é nomeado por um substantivo tem sexo, mas todo substantivo tem gênero. Concorda? Então não, tem uma coisa aí que não está batendo. Por exemplo, professor, vamos pensar assim, a palavra vaca é um substantivo feminino, certo? A vaca, beleza. A palavra boi é um substantivo masculino, o boi, ok? Porém, a gente não pode dizer que, aliás, melhor, um caso como esse, vaca e boi, houve uma coincidência, né? Vaca é um substantivo feminino e por um acaso está nomeando um ser do sexo feminino, e boi é um substantivo masculino e por um acaso está nomeando um ser do sexo masculino. Porém, se a gente pensar assim, a palavra girafa é sempre feminina, a girafa. Quer dizer que não existe girafa fêmea? Ou, melhor, não existe girafa macho? Eu estou meio atrapalhado aqui. Ficar na câmera é meio estranho. Mas existe, lógico que existe girafa macho. Mas vai continuar sendo a girafa. Concordam? Ou rinoceronte. O rinoceronte é masculino. Quer dizer que não existe rinoceronte fêmea? Existe, só que vai continuar sendo o rinoceronte. E a gente às vezes acrescenta lá, o rinoceronte fêmea. Tranquilo? Bom, então, primeira coisa, gênero e sexo não são a mesma coisa. Não necessariamente coincidem. Até porque nem todos os objetos que a gente usa para serem nomeados por substantivos têm sexo. Né? Então, o exemplo que eu costumo usar é parede. É masculino ou feminino? É feminino. A parede. Só que o que existe no objeto parede que me obriga a pensar que é feminino? Nada, porque parede não tem sexo. Então, daqui a gente tira uma outra coisa importante. O gênero é sempre arbitrário. Gente, guardem essa definição. O que significa dizer que o gênero é arbitrário? Significa dizer que em algum momento da história a gramática decidiu, parede vai ser feminino. Por quê? Porque sim, não tem razão. Né? Parede não tem sexo. Então eu tenho que escolher um dos gêneros. Todo substantivo tem que ter um gênero, segundo as convenções da gramática. Então vai ser feminino, sem razão. Né? Eu costumo dar um exemplo, né? Chão. Eu dei esse exemplo uma vez na sala de aula. Falei, chão, é masculino ou feminino? Aí uma aluna falou, aí alguém respondeu,
é masculino. Como que você sabe? Geralmente eu coloco um artigo masculino, o chão, certo? Perguntei para os alunos, mas o que existe no objeto chão que me obriga a pensar como masculino? E aí ninguém respondeu, uma aluna levantou a mão e falou, professor, é masculino porque a gente pode pisar nele. Eu falei, bom, isso me atinge um pouco, né? Me senti um pouquinho ofendido, mas tudo bem. Mas veja, o gênero é sempre arbitrário, tranquilo? Então, daqui a gente vai tirar duas definições que vão ser importantes para a gente, que estão aqui no slide. Substantivo sobrecomum. O que é isso? É um substantivo que apresenta um único gênero, estamos aqui, um único gênero, independentemente do sexo do objeto a que ele se refere. Tá certo? Por exemplo, pessoa é um substantivo sempre feminino, mesmo que eu esteja falando de alguém do sexo masculino. Então eu vou falar, o João é uma pessoa muito, sei lá, é uma pessoa brasileira, uma pessoa qualquer. Veja, eu usei uma pessoa. Por que eu usei uma no feminino? Porque afinal de contas, esse é um satélite de pessoa, que é feminino, mesmo que eu esteja me referindo a um homem. Por exemplo, testemunha é um substantivo sempre feminino, mesmo que quem vá testemunhar seja um homem. Concordam? Ou, por exemplo, indivíduo. É um substantivo mesmo, sempre, o tempo todo, masculino, mesmo que eu esteja me referindo a uma mulher. Tá claro? Cônjuge, o que é o cônjuge? É o parceiro do casamento, né, e tal. E se eu estiver falando de uma parceira, vai continuar sendo o cônjuge. A Maria é o meu cônjuge, tranquilo? Isso a gente chama de substantivo sobrecomum, tá claro? E ele é a prova de que gênero e sexo não necessariamente coincidem, beleza? Tem uma outra situação um pouquinho diferente, que é essa do substantivo comum de dois gêneros. Como é que está a definição? Apresentam formas masculina e feminina idênticas. Tem um pontinho aqui que não deveria estar. É diferente do caso de cima. Aqui sim, gênero e sexo vão coincidir. Então, por exemplo, o substantivo estudante tem masculino e feminino? Pensa bem. Tem, só que eles são iguais. Como que eu vou saber então se essa palavra está no masculino ou feminino? Por meio de um satélite, né? Então eu falo o estudante, a estudante. A gente costuma usar satélite, artigo, porque é mais fácil, mas poderia ser qualquer satélite, certo? Poderia ser um adjetivo. Eu vou falar estudante brasileiro, estudante brasileira. Então, no primeiro caso, a palavra estudante é masculina, porque brasileiro é um satélite dela, está na forma masculina. E no segundo caso, estudante brasileira, estudante é uma palavra feminina, porque o satélite está no feminino. Só que elas são iguais, beleza? Então isso a gente chama de substantivo comum de dois gêneros. Isso acontece muito em algumas profissões. Por exemplo, repórter. É a mesma palavra para a forma masculina e feminina. O repórter, a repórter. Tranquilo? Motorista, o motorista, a motorista. Beleza? Jornalista e por aí vai. Ok? E aí a gente entra num ponto bem importante. Então, alguns substantivos de gênero duvidoso, ou pode aparecer nas gramáticas de gênero vacilante. Isso quer dizer que de alguma maneira a gente tem dúvida. Então eu trouxe aqui 3 casos, vou acrescentar mais um. São aqueles que de algum modo apresentam dúvida entre a regra gramatical e o uso efetivo. Isso interessa muito pra gente quando a gente fala de vestibular, tá claro? Porque pro vestibular, o vestibular não vai cobrar da gente aqueles casos que a gente usa de acordo com a regra, certo? Porque aí não tem nem como a gente errar, não tem chances de a gente errar. Porém, me perdi um pouquinho aqui que eu estava olhando uma coisa que está ali, mas enfim. Porém, o vestibular vai se preocupar com aqueles casos em que, de algum modo, a gente tem dúvida. E aqui são alguns casos. Então, por exemplo, substantivo alface. Certamente vocês já ouviram pessoas diferentes dizendo a alface e o alface, certo? Professor, e agora? Como é que eu resolvo? Não tem jeito, né? É um caso muito difícil, porque ou a gente vai ao dicionário ou a gente não sabe. Porque, lembram, o gênero é arbitrário, né? Não adianta a gente querer procurar. Alface não tem sexo, então como que eu vou saber se é masculino ou feminino? E mesmo se tivesse sexo, como é o caso de girafa, dizer se é masculino ou feminino não sai do objeto, né? Uma convenção gramatical. Então esse é um caso interessante, porque veja, a gente ouve dos dois jeitos, o alface e a alface. Como que eu resolvo isso?
Ou eu vou ao dicionário, ou eu testo, não é? Vou testar com outras palavras. Então vamos pensar tipos de alface. Alface lisa, alface crespa, alface americana, alface roxa, alface romana. Conhece essa? Não conhecem? É mais cara, às vezes eu compro dessa, né? Bem vegana, inclusive. Alface, a romana, alface mimosa. Percebam que todas essas palavras que eu coloquei, crespa, lisa, americana, mimosa, romana, são adjetivos. São, portanto, satélites do substantivo alface, concordam? E aí elas apareceram na forma feminina. Então existe um indício aí, lógico que isso não comprova muita coisa, eu teria que ir ao dicionário, mas isso não comprova muita coisa, mas existe um indício de que essa palavra possa ser feminina, porque me soa um tanto estranho que a mesma pessoa que diga o alface, ela não falaria alface crespo. Falaria? Nunca ouvi. Já ouvi o alface. Agora, alface crespo, nunca ouvi. Então, olha que interessante. Daí a gente consegue deduzir que alface é um substantivo feminino. E se a gente for ao dicionário, de fato, a gente vai comprovar que é feminino. Tranquilo? Um outro caso que gera um pouquinho de dúvida. Deixa eu me ajeitar aqui. O substantivo personagem, né? Eu sei que vocês já ouviram muito, personagem é feminino, sempre feminino, mesmo que eu esteja falando de um homem e tal, né? Como é que eu falo, então? Eu falo assim, o Cebolinha é uma personagem, a Mônica é uma personagem, ou eu posso falar o Cebolinha é um personagem, já que ele é do sexo masculino? Bom, esse é um caso que é muito interessante para a gente falar sobre variação linguística, um tópico que a gente abordou lá atrás, lembram? De variação histórica. O que acontece com essa palavra? Essa palavra, ela é originalmente sempre feminina. Ela é o que a gente chama de substantivo sobrecomum. Lembra da definição? Volta lá no slide anterior. É um substantivo que é sempre feminino, mesmo que eu esteja falando de um homem. Então eu vou dizer, a Mônica é uma personagem, o Cebolinha é uma personagem. However, para quem não entendeu, no entanto, o que nós começamos a fazer com essa palavra? A gente começou a usar essa palavra no lugar de um substantivo sobrecomum, a gente começou a usar como um substantivo comum de dois gêneros. Então a gente começou a falar assim, a Mônica é uma personagem e o Cebolinha é um personagem. Interessante, né? E aí, quando a gente olha para os dicionários, hoje os dicionários passaram a aceitar esses dois usos, tranquilo? Então, no caso da palavra personagem, saibam que a classificação original era substantivo sobrecomum, sempre feminino, assim como a palavra pessoa. Aliás, as duas palavras vêm da mesma raiz, tá claro? Só que a gente começou a usar como o personagem, a depender do sexo do indivíduo a que a gente se refere, beleza? Hoje as duas formas são aceitas. Eu trouxe aqui um outro caso, que é da palavra grama. Mas antes de falar da palavra grama, pensem num caso que é bem semelhante a esse da palavra grama, que é da palavra capital. Pensa, capital é masculino ou feminino? Bom, se for o capital, a capital. É os dois, certo? Porém, o que mudou? O sentido. Então, quando eu digo o capital, eu estou falando de dinheiro. Quando eu digo a capital, eu estou falando de uma cidade, a cidade sede de um governo. Então, esse é um caso que interessa para a gente, porque o número faz mudar o significado, tranquilo? Com a palavra grama, acontece a mesma coisa. O número faz mudar o significado. O gênero, perdão, falei número lá atrás, mas não era. O gênero faz mudar o significado. Então, a palavra grama também tem duas versões, a grama e o grama. Tanto faz? Não, depende do que eu queira falar. Então, quando que eu falo a grama, que é o caso mais comum pra gente, a grama significa a relva, o mato, campo de futebol, certo? O grama é uma unidade de medida, que a galera da física lá fala que é unidade de medida de massa, que não é peso, peso é outra coisa, mas a galera da física não sabe, tá claro? Quem sabe somos nós aqui. Então, vamos falar que é uma unidade de medida de peso. A galera vai falar que tá errado, tá, mas esquece, tá? O grama é a unidade de medida. Só que, diferentemente do caso de capital, que a gente comentou, a palavra grama tem uma dificuldade um pouquinho maior. Porque, nesse sentido de unidade de medida, é muito comum
no uso cotidiano, a gente olhar as pessoas falando errado, falando desacordo com a norma gramatical. Então, quando a pessoa vai lá à padaria e fala assim, ah, agora não pode mais ir à padaria, certo? Porque estamos aqui em quarentena. Vocês estão em quarentena? Deveriam, né? Deveriam. Mas eu tô aqui trancado dentro de casa. Às vezes eu leio um livro, às vezes eu gravo uma aula, às vezes eu pego um gato. Bom, mas voltando. O grama, a palavra grama, quando é masculina, tem sentido de unidade de medida. E aí a pessoa vai à padaria e pede lá 300 gramas de presunto. 300 é um numeral, é portanto um satélite de um substantivo, concordam? Porém, a palavra grama, nesse caso, é masculina. Mas é muito comum a gente ver 300 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela, certo? Como é que eu coloco essas frases de acordo com a norma gramatical? Eu teria que dizer no masculino 300 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela, tranquilo? Então, a palavra grama ela tem um dificultador um pouquinho maior. Ela sim tem 2 gêneros, muda de sentido, mas em um dos casos é comum a gente ouvir errado, beleza? Em relação a número, então lembrando que substantivo tem flexão de gênero, masculino e feminino, tem flexão de número, singular e plural, ok? Em relação a número, vou dar uma rotadinha aqui. Em relação a número, uma observação que acho que interessa pra gente. Substantivos que só existem no plural. Existe isso? Substantivo que não tem singular? Existe. Eu peguei alguns casos aqui. Por exemplo, óculos, férias, fezes. Ou seja, são substantivos que não têm singular. Beleza? Então você pensa assim, o que na prática isso quer dizer? Mesmo que eu esteja me referindo a um único objeto, óculos, tudo que eu usar de palavras satélites ligadas a esse substantivo devem vir no plural. Tranquilo? Então eu vou dizer, por exemplo, os meus óculos quebraram. Tá, professor, mas quantos? Não importa. O que importa é a palavra é plural, mesmo que ela se refira a um único objeto. Ou quando eu digo assim, as férias acabaram. É o exemplo que está lá. É muito comum a gente ouvir, né, frases do tipo, acabou as férias. E aí nem parece que está errado, vocês concordam? Parece que quando a gente fala de vestibular, o vestibular vai cobrar erros gramaticais e tal, vai cair erro desse tipo. Não vai cair erro do tipo, os meninos fez. Porque isso daí é óbvio, a gente sabe, a gente conhece, sabe erros muito evidentes. Agora uma frase do tipo, acabou as férias, tem um erro, porém não é um erro muito visível pra gente, né? A gente tem que pensar um pouquinho para ver que tem um erro de concordância ali. Como a palavra férias só existe no plural, mesmo que eu esteja falando de um único período de férias, tudo que tiver ligado a ela tem que vir no plural. Então, as minhas férias foram ótimas. Olha bem, as minhas foram ótimas. Todo mundo no plural, porque todo mundo está ligado, tem que concordar com o substantivo férias, que só existe no plural. Tranquilo? Agora, só chamar a atenção aqui para alguns casos que geralmente aparecem na aula, né? Quando eu pergunto para os alunos assim, fala para mim aí substantivos que só existem no plural. Aparece tênis, ônibus, lápis. Essas palavras só existem no plural? É um caso um pouquinho diferente de óculos, férias e fezes. Veja bem, ônibus tem singular e plural, porém eles são iguais. Mas você falou, professor, então como que eu vou saber se está no singular ou no plural? Não é a própria palavra que vai me dizer. Quem vai dizer é um satélite. Então, por exemplo, se eu digo, o ônibus chegou, os ônibus chegaram. No primeiro caso, a palavra ônibus está no singular. No segundo caso, a palavra ônibus está no plural. Tranquilo? Como que eu vou saber? Olhando para os satélites, porque a própria palavra não indica isso para mim, ok? Por exemplo, eu falo o lápis amarelo, os lápis amarelos, tranquilo? Todos os satélites acompanham o substantivo no singular ou no plural, mesmo que o substantivo tenha a mesma forma no singular e no plural, que é o caso dessas palavras aí, óculos, tênis, pires, tranquilo? Então é isso, gente. Avançando um pouquinho aqui, ó. Como que a gramática classifica os substantivos? E aqui está um ponto que eu tenho certeza que nós não chegamos em nenhuma das salas. A classificação dos substantivos é dada em pares, tá claro?
todo substantivo ou é comum ou é próprio. Como assim, professor? Deixa eu afastar aqui. O que é um substantivo próprio? Vamos começar por ele. Um substantivo próprio é aquele que... Primeiro, aquele que a gente escreve com letra maiúscula. É assim que a gente lembra, né? Geralmente nomes de lugares, nomes de pessoas. Só que pensa, nomes de lugares. Cidade não é o nome de um lugar? Rua não é o nome de lugar? Mas a palavra cidade, a palavra rua, a gente não escreve com letra maiúscula, certo? Então, qual que é a definição de substantivo próprio? É um indivíduo específico dentro de uma coletividade, tranquilo? Então, por exemplo, eu digo assim, substantivo cidade. Eu posso usar substantivo cidade, que é um substantivo comum, eu posso usar para me referir a qualquer cidade. Estou falando de São Bernardo do Campo, estou falando de São Paulo, estou falando de Barcelona, estou falando de Tóquio. Qualquer cidade eu posso usar o substantivo cidade para me referir a ela, concordo? Tenho lá o substantivo professor. Eu posso usar esse substantivo para me referir a qualquer professor. Portanto, é um substantivo comum. Então, se eu estou falando do Will, estou falando da Deia, estou falando do Molina, estou falando do Gustavo, a todos eles eu posso me referir como professor. Agora, quando eu falo Deia, Will, ou Molina, ou Gustavo, estou falando de um específico. Essa é a definição de substantivo próprio. Então, o substantivo próprio é um indivíduo dentro de uma coletividade. Tranquilo? Há algumas discussões que a gente pode fazer oportunamente sobre essa definição, mas lembrem, o substantivo próprio é aquele que a gente escreve com letra maiúscula, beleza? Nomes de lugares, nomes de pessoas e tal. Outra distinção que existe aí nos substantivos é essa daí, ó. O substantivo ou é simples ou é composto. Note que uma classificação não exclui a outra, tá claro? Um substantivo pode ser ao mesmo tempo próprio e composto, ou ao mesmo tempo próprio e simples. O que é um substantivo simples? É aquele que é composto por um único radical. É uma palavra indivisível, tranquilo? Exemplo, chuva é um substantivo simples. Ou cidade é um substantivo simples, tranquilo? Ou substantivo próprio e simples. Paulo é um substantivo próprio e simples, tranquilo? O que é um substantivo composto? É aquele que é formado por mais de um radical, mais de um pedaço de palavra que também existe sozinho. Então eu tinha usado, por exemplo, a palavra cidade. É um substantivo simples. E cidade-estado? Uma palavra só, lembra quando a gente fala de Grécia? Cidade-estado. E, por exemplo, guarda-chuva. É um substantivo composto, porque afinal de contas eu tenho dois pedaços, guarda e chuva, que também existem isoladamente. Mas para formar a palavra guarda-chuva, eu vou unir os dois, beleza? Tinha usado a palavra Paulo, que é um substantivo composto. E São Paulo? É um substantivo que é composto, não, desculpa, a palavra Paulo, desculpa, que é próprio, falei errado, próprio, mas simples. E São Paulo é próprio, certo? É uma cidade específica, porém é composto, formado por dois pedaços que também existem sozinhos, certo? E a terceira definição é essa que depois, quando a gente voltar às aulas, tal, depois que o Apocalipse se resolver, né, a gente vai discutir um pouquinho mais, porque é uma discussão bastante filosófica. Quando que um substantivo é concreto, quando que um substantivo é abstrato? O substantivo concreto, a gente vai definir assim, é aquele que pode ser visualmente ou figurativamente representado. Como assim, professor? Vou fazer uma pergunta para vocês. Fada é um substantivo concreto ou abstrato? Fada. Aquele bichinho, aquele humanizinho que voa. Pensa bem, fada, concreto ou abstrato? Eles falam, mas fada não existe. Bom, primeiro, isso já é questionável. Se existe ou não existe. Vamos supor que não existe, certo? Mesmo que não exista, fada é um substantivo concreto. Por quê? Porque eu tenho uma imagem imediatamente associada ao substantivo fada. Tranquilo? Ela é visualmente reconhecida. Agora, por exemplo, substantivo paz. Ele é um substantivo abstrato. Por quê? Porque se eu falar para você assim, desenha uma paz, isso é impossível. Mas você fala assim, professor, mas eu posso desenhar a pomba branca. Olha bem que interessante. A própria definição de substantivo abstrato é aquilo que só pode ser representado indiretamente. Então, paz é um conceito que eu não consigo representar diretamente. Eu preciso de um outro conceito que representa a paz, mas que não é a própria paz. Não é? Pomba é concreto.
certo? Se eu falo assim, amor, é um substantivo abstrato. Por quê? Porque eu não consigo representar amor. Se eu falar, desenha aí para mim amor. Ela não tem uma imagem, é um conceito que não tem uma imagem imediatamente associada. Fala, tem um coração. Tá, coração é concreto. E aí eu posso usar para representar indiretamente o conceito amor. Tranquilo? Essa definição parece uma bobagem, mas eu queria que a gente desse uma atenção um pouquinho maior aqui ao substantivo abstrato. Porque dentro do texto, o substantivo abstrato ele pode ter uma dupla função que é muito importante para a gente, que é o seguinte, marcador de coesão e marcador de orientação argumentativa. O que é isso, professor? Marcador de coesão são aquelas palavras que servem para retomar partes do texto, antecipar partes do texto, ou seja, são palavras que de alguma maneira mostram que as partes do texto estão interligadas, sabe? Quando você está escrevendo um texto, você fala assim, o José chegou cedo em casa, ponto. Ele foi direto para o banho. Quem que é ele? Eu só sei quem que é o ele porque eu tenho a frase anterior. O ele se refere ao José. Então o ele é um marcador de coesão, tranquilo? Só que ele é pronome. Esquece esse exemplo por enquanto. O que eu estou mostrando aqui é que substantivos abstratos podem ter essa mesma função, de retomar coisas do texto, para evitar repetições, tá claro? E o que é orientação argumentativa? É demonstrar uma opinião dentro do texto. Então, estou indo aqui para o último slide, para a gente ver como que isso acontece. Aqui é um texto que foi utilizado numa questão da Unifesp, em 2015, que era uma polêmica que existia nesse momento, que era assim, existia uma editora que queria adaptar as obras do Machado de Assis, porque supostamente são obras difíceis de ler, a linguagem não é muito acessível aos alunos e tal, então havia proposta de adaptar a linguagem para tornar mais acessível a leitura por um maior número de pessoas. Né? Isso é um assunto polêmico, a gente pode até discutir isso em sala, se vocês quiserem, porque isso poderia dar margem a propostas de redação, concordam? Então, a questão era essa. No caso de obras literárias, é viável a gente adaptar a linguagem ou a gente estaria violentando a obra, sabe? Porque existe uma polêmica aí, porque, pensa bem, um texto literário, a própria matéria-prima do texto literário é a linguagem literária, é a linguagem. Quando eu altero a linguagem, eu já estou alterando a própria obra, né? Então, eu trouxe aqui uma das opiniões que a Unifesp colocou lá, eu vou ler junto com vocês, e eu vou chamar a atenção para uma palavrinha, que é essa daqui, adulteração, que é um substantivo, é abstrato, tranquilo? E ele serve muito bem aqui como marcador de coesão e de orientação argumentativa. Isso daqui é típica questão de interpretação de textos, tem cara de prova de questão 3A da P2, ok? Então, vou ler junto com vocês. Diz assim: não defenderia jamais que Seco, autora da adaptação, fosse impedida de realizar seu projeto. Mas não me parece que a proposta devesse merecer o apoio do Ministério da Cultura e ser realizado com a ajuda de leis que, afinal, transferem impostos para a cultura. Trata-se, na melhor das hipóteses, de ingenuidade, na pior, de excesso de sagacidade. Não será a adulteração de obras para torná-las supostamente mais legíveis por ignorantes que irá resolver o problema de acesso a textos literários históricos, mesmo porque, adulterados, já terão deixado de ser o que eram. Opinião bem forte, certo? Bom, fica muito clara a opinião desse tal Marcos Augusto Gonçalves, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja. A opinião dele ele é contra, beleza? Agora, notem, vamos supor que o texto começasse aqui, ó. Não será a adulteração de obras para torná-las supostamente mais legíveis. E aí eu vou perguntar, tá, a que se refere essa palavra adulteração? A ideia que ele disse antes, né, justamente a ideia que está em discussão, que é mudar a linguagem da obra literária. Né? Então, ele está chamando isso de adulteração. Então, ele resumiu toda essa ideia, né, adaptar a linguagem de obras literárias em uma única palavra. Isso é um marcador de coesão. Só que essa palavra, mais do que isso, ela marca uma segunda coisa, que é a própria opinião dele, vocês concordam? E aí,
eu queria que a gente lembrasse, quando a gente falou em sala, da noção de, é muito difícil escrever com o mouse, mas eu vou tentar mesmo assim, da palavra, do conceito de conotação. Parece que eu sou recém-alfabetizado aqui, né, ó, escrevendo com o mouse. O que é conotação? É o seguinte, a palavra adulteração significa a mesma coisa, significa alterar a linguagem de obras literárias, concordam? No contexto, o significado dela é esse. Só que aí eu pergunto para você, a palavra adulteração tem uma carga de sentido positiva ou negativa? Vocês concordam? Deu para pensar o que é isso? Isso quer dizer que a palavra adulteração tem uma conotação muito negativa. E ele está demonstrando a opinião. Quando ele usa a palavra adulteração para se referir a essa mudança na linguagem de obras literárias, ele já está demonstrando a opinião dele. Porque adulterar alguma coisa tem uma conotação bem negativa, no sentido de algo ilegal, algo que não deve ser feito. Vocês concordam? Vamos supor que ele tivesse dito assim, se ele tivesse chamado essa alteração de modificação. A modificação das obras para torná-las supostamente mais legíveis. Pensa bem, modificação seria uma palavra que talvez a carga de sentido seja mais neutra, certo? Talvez ele não estivesse demonstrando uma opinião muito favorável nem desfavorável. Por outro lado, vamos pensar numa terceira possibilidade. Se ele tivesse tivesse substituído a adulteração por adaptação. Pensem bem. Não será a adaptação de obras literárias. Olha a palavra adaptação, eu diria que nesse contexto tem uma carga de sentido positiva, concordam? Porque adaptação significa tornar algo mais acessível. E isso tem uma conotação positiva para a gente. Deu para entender? Então, a maneira como a gente nomeia ideias e partes do texto, não só servem para retomar partes do texto, mas também tem essa função de mostrar que opinião eu tenho sobre aquilo, porque as palavras têm conotações positivas e negativas, certo? Gente, então é o seguinte, a gente vai terminar aqui, essa seria a primeira aula, que a gente está tratando sobre substantivos. Eu vou publicar uma segunda aula, né? Tem a lista de exercícios, isso é importante, já está lá. Eu vou publicar uma segunda aula para a gente falar de outros satélites do substantivo, né? Inicialmente vai falar de 3, cadê minha mão? Tá aqui. A gente vai falar de 3, adjetivo, artigo e numeral. E depois a gente fala de pronomes separadamente, porque pronomes aí já é uma coisa bem mais complexa, é uma aula só para falar de pronomes, beleza? Espero que vocês estejam em casa. Cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde dos nossos velhinhos, dos nossos avós, que são um pouquinho mais frágeis, estão mais expostos nesse momento. E qualquer coisa que vocês precisarem, manda mensagem, dúvidas de exercícios, como que eu faço para estudar, a gente está aqui, tá bom? Gente, até mais, até a próxima aula.